Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando todo o Novo Testamento, um comentário para que você tenha um comentário em todos os 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo, seguido pelo livro de Atos, que fala da formação da igreja de Jesus, a continuação da obra de Cristo na vida dos apóstolos através do Espírito Santo. Agora nós vamos entrar, tirando esses 5 livros, 4 primeiros evangelhos, mais o livro de Atos, que é um livro único que nós acabamos de estudar. Agora nós vamos entrar num conjunto de epístolas, de cartas. São diversas cartas. O Novo Testamento é composto de diversas cartas, né? Na verdade, tirando os 4 evangelhos, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, que é único na sua característica literária, nós temos 21 cartas no Novo Testamento. 13 atribuídas ao apóstolo Paulo, e 8 consideradas epístolas gerais, né? Sendo que Hebreus, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Então nós temos essa característica maravilhosa. Então entender as cartas é muito importante. Lendo as cartas, entendendo elas, se torna uma coisa muito importante, porque nós temos 21 livros do Novo Testamento. Elas não são a maioria. Na verdade, o Novo Testamento tem 260 capítulos, sendo que se nós pegarmos os 4 evangelhos, que formam 89 capítulos, mais o livro de Atos, 28 capítulos, vai dar 117 capítulos, mais 13 capítulos em Romanos, pronto, nós já estamos na metade do Novo Testamento. Então, o maior conteúdo do Novo Testamento está nos evangelhos, livro de Atos, que eu chamo os 4 evangelhos, mais o Atos, o Pentateuco, né, do Novo Testamento. E aí, pega 13 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, já lemos metade do Novo Testamento. A outra metade seria os últimos 3 capítulos romanos, e depois 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e assim por diante, até o livro de Apocalipse. Sendo que nós temos entre o livro de Apocalipse 22 capítulos e Hebreus mais 13, aí 35. Então, se nós tirarmos esse conteúdo, as epístolas, elas são não muito grandes, são cartas que foram escritas, não é? 13 delas foram escritas por Paulo, João escreveu 3 cartas, Pedro escreveu 2, Tiago escreveu 1, Judas outra, e o livro de Hebreus, que o autor nos é desconhecido. Entre Hebreus até Judas, nós chamamos de epístolas gerais, porque elas foram dirigidas de forma gerais, ou epístolas universais, é o nome que se dá a essas epístolas. Alguns também chamam de católicas, mas não católica no sentido que pertence à Igreja Católica, mas no sentido que a palavra católica quer dizer universal, katos, olos, né, de acordo com o todo. No grego, a palavra católica, katos, olos, quer dizer de acordo com o todo, universal, foram dirigidos de forma universal, diferente das epístolas de Paulo, que foi dirigido especificamente ou a uma igreja. No caso de 9 epístolas de Paulo são dirigidas a uma igreja, ou então a uma pessoa, como 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então, as epístolas gerais levam o nome de quem as escreveu, com exceção de Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, mas ela leva o nome de quem escreveu e foi de forma geral para todos os cristãos. Isso é só para introduzir esse conteúdo que nós vamos cobrir agora de 21 livros, que são cartas 13 paulinas, né, que foram dirigidas às igrejas, mais 8 epístolas gerais, e depois o livro do Apocalipse, que conclui o Novo Testamento. O livro de Apocalipse é algo único também, é uma literatura apocalíptica. Nos primeiros capítulos 2 e 3 é epístola também, são 7 cartas a 7
igrejas que estão na Ásia, não é? E depois o livro se torna profético, numa característica única no Novo Testamento. Só há um livro similar no Antigo Testamento, que é Daniel. Normalmente a gente estuda Daniel junto com Apocalipse. Muito bem, essa aqui é uma introdução nesse corpo epistolar que nós vamos ter do Novo Testamento. Normalmente as cartas, as de Paulo, seguem esse ritmo. Elas têm a introdução, onde Paulo se apresenta, vai ter o seu corpo epistolar, não é? E vai ter a conclusão. Nas cartas de Paulo, ele normalmente se apresenta, depois ele manda o remetente, o destinatário da carta, no caso dessa carta aos Romanos, se for aos Coríntios. Aí Paulo traz uma saudação, normalmente a saudação de Paulo é a graça e a paz, não é? Nas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Paulo inclui a palavra misericórdia, ele fala graça, misericórdia e paz. Nas epístolas às igrejas, graça e paz. Aí Paulo sempre tem uma oração e uma ação de graça. Normalmente as cartas de Paulo seguem esse padrão. Por exemplo, Hebreus, que alguns acham que até poderia ter sido o apóstolo Paulo escrever, mas ela não contém esse padrão. Nós não encontramos destinatário na carta aos Hebreus, nós não vamos encontrar nem sequer uma oração na carta aos Hebreus, que era o que Paulo fazia, não é? Então, as cartas seguem isso. As cartas, no caso, são distintas dos evangelhos. As cartas também são chamadas de epístola. Epístola não é a carta em si. Epístola era algo interessante, era uma capa de couro que se punha, no grego epístola era essa capa de couro, aonde se enrolava o pergaminho ou papiro e punha-se dentro. E aí carregava-se aquilo, e por isso o nome epístola. Então, era uma capa de couro. A carta em si mesmo é o que está lá dentro da epístola, não é? A epístola era a proteção da carta. As cartas, no caso, são distintas dos evangelhos, porque elas não são composições narrativas. Como nos evangelhos nós temos narrações de um milagre que Jesus fez. As cartas não têm narrações. Em termos de história da redenção, elas são escritas como base para mostrar o outro lado da cruz, não é? E da ressurreição. Elas apresentam uma reflexão sobre o significado da morte e ressurreição de Cristo. Nesse aspecto, as cartas se tornam mais profundas que o próprio evangelho. Elas vão conter, nas cartas nós vamos encontrar teologia, vamos encontrar explicação do ministério, o propósito da igreja. Então, nesse aspecto, as cartas elas são muito mais teológicas, reflexões, e algumas cartas, como as de Coríntios, eram para resolver problemas na igreja, problemas doutrinários. Então, cada carta ela é um pouco diferente. Por exemplo, essa carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos ver, é uma carta doutrinária, né? Uma carta onde Paulo apresenta o evangelho, o entendimento que ele tem do evangelho. É considerado a carta mais longa, mais teológica e a mais influente de todas, a carta de Paulo aos Romanos, né? Como indica nas palavras introdutórias, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Apesar que ele não é escritor, nós sabemos que Tércio é quem escreve, capítulo 16, verso 23. Tércio diz, Tércio, escrevi essa carta. Mas, apesar de Tércio ser o escrivão, o escritor, quem está ditando a carta é o apóstolo Paulo. Ele dita a carta aos Romanos e Tércio, como escrivão, vai escrever. A data em que a carta foi escrita é entre o ano 57 e 58. Acredita-se que Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta aos Romanos. E a carta aos Romanos e a carta aos Colossenses são as duas cartas em que Paulo escreve essas igrejas sem nunca ter estado lá. Mais tarde, nós vamos ver que Paulo chegou a Roma no ano 60, na sua última viagem missionária. Nós acabamos de estudar o livro de Atos,
vimos que Paulo naufragou, né? Então houve o naufrágio do navio, eles foram para a ilha de Malta, ficaram ali 3 meses na ilha de Malta e depois embarcaram num barco que vinha de Alexandria, cuja insígnia, né, diz insígnia, ou que tinha os deuses gêmeos, Castor e Pollux. É interessante Lucas mencionar isso, Castor e Pollux, porque esses são filhos, considerados filhos gêmeos do deus Zeus, e eles consideravam como protetores esses do mar, né? Então isso garantia que eles não iam naufragar. Mas é claro que nós sabemos que quem protegia mesmo é Deus. Mas Lucas tem o cuidado de mencionar que Paulo veio nesse navio, talvez implicando que era propósito realmente dos deuses, né? Você vê que os cristãos só pregam um único Deus, mas como Lucas está escrevendo a uma comunidade, quem sabe, gentia, não é? Então que Paulo vem nesse navio, que é o propósito dos deuses, que Paulo chegasse a Roma. Nós sabemos que era o propósito de Jesus Cristo, mas é interessante Lucas realmente mencionar os deuses gêmeos, ou a insígnia, de acordo com a tradução do navio Castor e Pollux, que era considerado filhos de Zeus, que conduziram Paulo até Roma. E o livro de Atos acaba em Roma e aí começa a carta de Paulo aos Romanos, né? Paulo, quando escreveu essa carta, como eu disse, ele não tinha estado ainda na igreja. Ele escreve 3 anos antes, praticamente antes dele chegar a Roma. Então, Paulo descreve aqui o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele anunciava. Paulo também vai nos dar uma extensão do plano de Deus para com os judeus e a rejeição desses judeus, o que causou isso, né, no capítulo 9 a 11 de Romanos. E nessa carta Paulo vai falar da justiça de Deus. Essa carta é a mais influente mesmo de Paulo. Ela influenciou a vida de Agostinho, ela influenciou a vida de Tomás de Aquinas, influenciou a vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero descobriu o evangelho da fé, não é, que o justo será justificado pela sua fé, lendo Romanos. Inclusive, falando de fé, a palavra fé aparece 36 vezes nessa carta. 36 vezes é o livro que contém mais a palavra fé. Apesar de Hebreus ter o grande capítulo da fé, só no capítulo 11 a palavra fé aparece 24 vezes, mas no livro todo de Hebreus a palavra fé aparece 30. Já em Romanos ela aparece 36 vezes. Claro que Romanos também é um pouco mais comprido que Hebreus, né? Hebreus só tem 13 capítulos, Romanos tem 16, mas aparece 36 vezes a palavra fé no livro de Romanos. Então, é a exposição do evangelho da fé, do evangelho da justiça de Deus, e nós só estamos introduzindo a carta, nós vamos ver esses detalhes todos. Eu sempre faço uma introdução antes de trazer o livro. Na introdução a gente fala quem é o autor do livro, qual é o destinatário, no caso o autor é Paulo, né? Apesar que foi Tércio que escreveu, mas Paulo é o autor. O destinatário é os irmãos romanos, não é? A data, é importante falar da data, ano 57 ou 58, na primavera do ano 57 ou 58. Cronologia na Bíblia é uma coisa que não é ciência exata, não é? Pode ir uns anos para frente ou para trás na cronologia. 57, 58, a data da carta em que Paulo escreve aos Romanos. Aí o propósito, porque Paulo escreveu, nós vamos encontrar o propósito no capítulo 15, verso 29, diz que Paulo tinha intenção de ir à Espanha e queria passar pelos romanos para comunicar algum dom e também receber dele uma ajuda para que ele fosse à Espanha. Não é? Nós vamos ver, Paulo menciona a Espanha 2 vezes nessa carta. Seu propósito era a Espanha. Naquela época não havia Portugal. Para Paulo, e a ideia que eles tinham é que a terra era montada sobre pilares, não é? Então, quando Jesus falou ir até os confins da terra, para eles os confins da terra, antes que chegasse o mar, era a Espanha. Naquela época não tinha Portugal, não era a Espanha, e Paulo queria até os confins da terra pregar o evangelho
para que Jesus viesse logo, né? Quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Então o propósito de Paulo era chegar à Espanha, passando, claro, por Roma. E ele escreve a carta e pede a ajuda dos irmãos para que ele pudesse ir. O outro propósito, Paulo diz na carta que ele escreveu para anunciar o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele pregava entre os gentios. A carta é escrita em estilo de perguntas, não é? Perguntas retóricas. Paulo faz a pergunta, Paulo responde as perguntas, mas nós vamos encontrar algo profundo da justiça de Deus, da interpretação que o apóstolo fazia das escrituras do Antigo Testamento, a interpretação que ele fazia, chamado agora Antigo Testamento, mas eram as escrituras deles, dos judeus, a interpretação que ele fazia da justiça de Deus e como essa justiça se realizou na pessoa de Jesus. Paulo também menciona o pecado de Adão, que todos nós pecamos à semelhança de Adão. Paulo menciona isso. Paulo menciona duas coisas sobre o pecado, sobre a universalidade do pecado. Romanos 3, 23, ele fala porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Fala como nós herdamos esse pecado de Adão, no capítulo 5, que todos nós pecamos à semelhança de Adão, desobedecemos a Deus, e que pela ofensa de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas que pelo último Adão, que é Cristo, sai o pecado do mundo, e assim como entrou o pecado no mundo pela ofensa de um, também pelas muitas ofensas que todos nós cometemos, sai o pecado através de Cristo Jesus. Paulo também menciona sobre o pecado pessoal, o pecado humano. Capítulo 7, ele fala de si mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa vida? Aí no capítulo 8, ele fala da ação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo nos santifica, como é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como é que nós devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos do Espírito Santo. Paulo fala tudo isso da vida no Espírito no capítulo 8, é um dos capítulos mais longos de todo o Novo Testamento, da vida do Espírito. Depois no capítulo 9, 10 e 11, Paulo fala da rejeição de Israel, como é que Israel falhou no plano de Deus. E depois no capítulo 13, Paulo fala de nos submetermos à autoridade. Capítulo 14, ele trata da dieta alimentar que havia entre judeus e gentios, que era um problema na igreja, porque os gentios queriam comer de tudo, os judeus tinham uma dieta alimentar própria, e Paulo diz que o reino de Deus, Romanos 14, 17, não é comida ou bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Não é? Então, nós vamos encontrar tudo isso, toda essa riqueza na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 16, quando encerra a carta, nós temos a mais longa lista de saudações que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Sim, vários nomes são mencionados no capítulo 16 de Romanos. Então essa é a carta. Nós podemos ainda dividir Romanos em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 12. A carta é doutrinária. Do capítulo 12 até o final, a carta se torna prática, não é? Romanos tem toda essa característica. É uma das cartas maravilhosas. Ao longo da história, muitos teólogos têm sido influenciados, como eu disse, Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Calvino foi influenciado por essa carta. E o título indica para quem a carta foi escrita: aos crentes que estavam em Roma. Não era uma igreja específica, porque havia várias comunidades. Então, normalmente essas cartas eram levadas, as igrejas se reuniam nas casas, e aí essas cartas circulavam, não é? E ele era lida numa comunidade, lida noutra, e assim se espalhava a carta. Então, a carta é dirigida aos romanos, né? Não especificamente também aos crentes que estavam em Roma. Nós sabemos que no final do livro de Atos, que havia crentes em 3 vendas, em cidades que Paulo menciona aqui, 3 vendas, havia na praça de Ápia, que eram cidades às vezes um pouco até
distantes, né, de Roma, ficavam 64 quilômetros, outra 120, outra cidade que é mencionada aqui, Siracusa, que ficava na Sicília, não é? Região da Sicília, ao sul da Itália, a cidade de Régio, também próximo à Sicília, Puteoli, que ficava a 209 quilômetros de Roma. Todas essas cidades, havia grupos cristãos, e a carta pode ter circulado não só em Roma, mas também nessas diferentes comunidades. Inclusive, parte da lista de crentes que Paulo menciona, possivelmente era de Puteoli, onde Paulo passou 7 dias. Quem fundou a igreja de Roma? Não existe, nós não sabemos ao certo quem fundou, mas não existe nenhum trabalho apostolar direto. Existe no dia de Pentecoste, quando Pedro pregou, alguns forasteiros romanos, e a tradição atribui que foi Pedro, mas isso é uma tradição, né? Porque no dia de Pentecostes havia alguns forasteiros. É possível que as igrejas em Roma foram influenciadas quando Paulo fazia seu trabalho na Macedônia. Entre as igrejas da Macedônia, lá havia romanos que se converteram. Também Priscila e Áquila estiveram na cidade de Corinto, tinha vindo de Roma. Mais tarde, quando Cláudio morre, o imperador, que ele que deu um edito para que os judeus saíssem de Roma, muitos desses judeus retornam a Roma e possivelmente são judeus oriundos da Macedônia, oriundos de Corinto, que vão fundar a igreja e dessa forma tiveram um contato direto com Paulo. Tanto é que quando Paulo chegou em Puteoli, pediram os irmãos que ele ficasse 7 dias. Então Paulo tem uma certa influência também na formação da igreja de Roma, indiretamente, assim como Pedro também, como havia forasteiros romanos no dia de Pentecoste. Então, assim nós vamos entender. Paulo escreveu essa carta, como nós dissemos, por ocasião da sua 3ª viagem missionária, no ano 57 ou 58, na primavera desse ano. E ele tinha o propósito de passar por Roma antes de ir à Espanha, não é? Como ele menciona em Romanos 15, verso 29. Paulo também tem uma lista enorme de recomendações. Ele recomenda a irmã Febe, tem a lista de saudações, que provavelmente a irmã Febe levou a carta para Roma. Ela residia em Cancreia, que ficava perto de Coríntios, e era uma das cidades portuárias. Além disso, Gaio hospedou também a Paulo, Romanos 16, 23, e é provável que o próprio Gaio morava em Corinto, 1 Coríntios 1, 14, e por fim levou os manuscritos. Então a carta chegou a Roma ou pela irmã Febe ou por Gaio. O tema de Romanos é a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo começa, capítulo 1 a 3, falando da universalidade do pecado entre os gentios, depois o pecado entre os judeus, e ele conclui: todos pecaram, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar com todos de misericórdia. Ele menciona em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Claramente, Paulo é doutrinário, mostrando que a salvação é por Cristo. Não existe outro meio que através do sangue de Jesus. Capítulo 4, ele menciona que é através da fé, menciona o crente Abraão como exemplo de fé. Capítulo 5 menciona Adão, que introduziu o pecado e todos nós pecamos de desobediência de Adão. Capítulo 6, então ele começa a falar de como nós devemos submeter nossos corpos a Cristo como membros de santificação, não é? Capítulo 4 ele ainda menciona do sentido do batismo, que nós fomos sepultados com Cristo, mas ressuscitamos para uma vida nova. Capítulo 7 ele descreve da santidade da lei e da pecaminosidade de cada um de nós, por isso ele diz: miserável homem que sou. Capítulo 8,
Paulo vai mencionar sobre a vida no Espírito, é um dos capítulos mais longos da vida do Espírito. Capítulo 9, 10 e 11, a rejeição de Israel. Capítulo 12, volta a ser prático, submeter nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Então, tudo isso Paulo trata. Capítulo 13 tem a recomendação de submeter às autoridades, fala também do amor, de pagar impostos. Capítulo 14 fala da dieta. Capítulo 15 ele menciona a sua intenção de ir à Espanha. E capítulo 16 uma lista de saudação. Nessa carta nós vamos encontrar o evangelho da justiça de Deus. Vamos encontrar a cruz de Cristo, que Deus julga o pecado na cruz de Cristo e manifesta a misericórdia salvífica de Deus. Vamos falar um pouquinho do propósito, ocasião e contexto da carta. A carta fornece a mais completa exposição da teologia de Paulo. Embora haja dúvidas que ele tenha planejado um resumo teológico completo, mas em Romanos não apresenta estudos detalhados da doutrina paulina de Cristo, como nós encontramos em Filipenses ou em Colossenses, ou da igreja, como encontramos em Efésios, ou das últimas coisas, como encontramos em Tessalonicenses. É mais provável que Paulo tenha escrito a carta para tratar de questões que interessavam a igreja de Roma. Especificamente, ele abordou assuntos que interessam uma igreja, como a inclusão dos gentios com os cristãos judeus, não é? É possível também que Paulo tenha escrito essa carta para mostrar um meio de obediência à lei, que é a fé em Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender do crente Abraão, Romanos capítulo 4, né? Que ele é pai tanto de judeus como dos gentios. Paulo também menciona a função da lei no tocante ao pecado. Paulo menciona a salvação dos gentios e o futuro de Israel como povo de Deus, no capítulo 9 a 11. Ele menciona também acerca da lei alimentar, capítulo 14. Então, Paulo focaliza em várias questões que havia entre judeus e gentios na igreja, né? Na igreja de Roma, que ela era formada pelos dois grupos. Então ela se torna uma igreja judaica gentílica. Paulo, é possível que a igreja de Roma, como nós dissemos, tenha sido fundada em Jerusalém, dia de Pentecostes, com forasteiros romanos. Mas também é devido ao trabalho de Paulo na Macedônia, que pessoas foram para lá, né? O historiador romano Suetênio registra que o imperador romano Cláudio esteve entre o ano 41 a 54 e que ele expulsou os judeus de Roma. E em 49, por causa de uma contenda a respeito de Cresto. Suetênio também menciona a forma equivocada e a contenda que houve, e por isso entre Cresto e a confusão que houve do nome latim para Cristo. E a expulsão dos judeus em Roma é confirmada em Atos 18, 2, quando chegou Priscila e Áquila, que tinham vindo de Roma como judeu, porque Cláudio os expulsou. Como os editos imperiais apenas era durante